Prezados, como é que vocês estão? Dando prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, hoje nós estamos entrando no tópico de número 5, que trata das infrações de trânsito. O que é uma infração de trânsito? Como citado aqui, é uma inobservância a qualquer preceito do código, ou seja, qualquer quebra de regras que está previsto aí no CTB, gera um tipo de autuação, classificada da seguinte forma: as gravíssimas, com 7 pontos no prontuário do cidadão, as graves, com 5 pontos, as de natureza média, com 4, e a leve, com 3. As de natureza média ou leve, caso o cidadão nos últimos 12 meses não tenha cometido nenhuma infração de trânsito, ele pode converter essa infração em advertência. Não serão computados os pontos nas seguintes infrações: praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagem de longa distância, transitando em rodovias com autorização de ônibus em linhas regulares intermunicipais, interestaduais, internacionais e aquelas em que viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN quanto ao uso de cinto de segurança, conforme disposto no artigo 65. Outras infrações previstas no artigo 162, no inciso 1º, 221, nos incisos 7º e 11º do artigo 230 e nesses demais artigos do CTB. Legal é dar uma olhadinha lá. Também, puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir e relacionadas à pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB. Ou seja, esse grupo aqui não recebe pontuação. Responsabilidade pela infração, geralmente é óbvio, né? Ela é imposta ao condutor do veículo. Também cabe ao proprietário, em alguns casos, por exemplo, você emprestar no seu veículo para uma pessoa não habilitada. Então, também cabe aí uma infração para o proprietário, nesse caso, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas e expressamente mencionadas também no CTB. Aqui agora vai falar um pouquinho sobre cada um desses que tem responsabilidade pela infração. O proprietário, olha lá. Caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento de formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação, né, as características, diversos outros fatores aqui, ó. O condutor será sempre responsável pelas infrações decorrentes dos atos praticados na direção do veículo. Ou seja, naquele caso em que a gente citou ali, que o proprietário é responsável quando ele empresta, por exemplo, o veículo para um condutor não habilitado ou com habilitação vencida, cassada, né? Ele, além da infração para o condutor, a gente vai ver aqui no manual, também cabe a infração para o proprietário. Uma está amarrada à outra. No caso do embarcador, ele é responsável pela infração relativa ao transporte de cargas com excesso de peso nos eixos ou peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. E quem transporta? É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Responsabilidade solidária pela infração. Mais de um responsável. Aos proprietários condutores de veículos serão impostas
concomitantemente às penalidades, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhe couber observar, respondendo cada um pela sua parte, pela sua falta. O transportador e o embarcador são solidários também na responsabilidade de infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. E no caso também aí da pessoa física ou jurídica, expressamente mencionada no CDB. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito não vinculada a veículo ou sua condução, expressamente mencionada no CDB, devendo ser atendida a regulamentação específica para a lavratura do auto de infração de trânsito, o AIT, e sua consequente sanção. Acho que antes da gente entrar na autuação, vamos deixar para falar sobre ela no próximo capítulo. Abraços.